Por 76 anos, os livros didáticos de astronomia descreveram nosso sistema solar como tendo 9 planetas principais, em vez dos 8 que vemos nos diagramas hoje. E isso porque, em 2006, o querido mundo gelado de todos, Plutão, foi rebaixado de planeta principal para planeta anão. A reclassificação de Plutão causou muita controvérsia na época e até resultou na criação de uma nova palavra, plutoide, que significa ser rebaixado. Ainda hoje, muitos acreditam que este mundo congelado fascinante deveria ser o 9º planeta principal a partir do Sol. Mas há também outro debate sobre Plutão, um que parece ter sido esquecido, e é se sua maior lua, Caronte, é realmente uma lua. A história de Plutão é de descoberta, debate e uma decisão monumental que explica como encontramos uma nova classe de objetos. Mas será que estamos olhando para este mundo distante e sua chamada Lua Grande da maneira errada? E Plutão e Caronte são, na verdade, o primeiro sistema de duplo planeta do nosso sistema solar? Plutão é classificado como um planeta não localizado em uma região chamada Cinturão de Kuiper. Suas características incluem neve vermelha, céus azuis, montanhas incrivelmente altas e geleiras em forma de coração. É considerado um dos objetos mais interessantes do sistema solar, mas sua maior lua, Caronte, frequentemente esquecida, torna o planeta não congelado ainda mais fascinante. Embora Plutão tenha sido descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh, Caronte só foi avistado em 1978 pelo astrônomo James Christie. Inicialmente, ela ia ser chamada de Perséfone, em homenagem à filha de Zeus, que, na mitologia grega, foi sequestrada por Plutão e feita rainha do submundo. Christie propôs que ela fosse chamada de Charon, no entanto, em homenagem ao barqueiro que levava almas pelo rio Estige para o submundo. Mas, como ele queria dedicar a descoberta da Lua à sua esposa, Charlene, ele pronunciou como Charon em vez de Caron. Não se sabia muito sobre Caronte até 2015, quando a sonda New Horizons da NASA sobrevoou, revelando uma superfície incomum coberta por características surpreendentes. Uma enorme formação vermelha cobre seu polo norte, que mais tarde foi descoberto como resultado da fina atmosfera de Plutão caindo sobre sua superfície congelada. Um espetacular desfiladeiro se estende por mais de 1.600 quilômetros, 994 milhas, em sua superfície, sendo pelo menos 4 vezes mais longo que o Grand Canyon e 2 vezes mais profundo em alguns lugares. Algumas características bizarras também foram descobertas, como um único monte apelidado de Montanha no Fosso, pois está dentro de um buraco profundo. Com cerca de 1.200 km de largura, 746 milhas, é cerca de metade da largura de Plutão. Na verdade, é a maior lua conhecida em relação ao seu corpo principal no sistema solar. Então, Caronte está realmente mais próxima da classificação de um planeta anão do que de uma lua? E, nesse caso, isso faz de Plutão e Caronte o primeiro sistema de duplo planeta em nosso sistema solar? Objetos binários não são raros em todo o universo. Estima-se que cerca de 1/3 dos sistemas estelares na Via Láctea sejam binários. No entanto, planetas duplos são esperados ser muito mais raros. Infelizmente, os critérios que distinguem entre um planeta binário e um sistema planeta-lua não estão bem definidos. Mas o critério mais comumente usado tem a ver com a forma como cada objeto orbita o outro. Basicamente, o centro de massa entre os objetos deve estar fora dos corpos. Quando você pensa em um sistema binário, imagina 2 objetos orbitando um ao outro, mas o que eles estão realmente fazendo é orbitar o centro de massa comum. Essa posição é chamada de baricentro. Todo objeto tem um centro de massa, que é o centro exato de todo o material do qual um objeto é feito, e o centro de massa de um objeto é o ponto no qual pode ser equilibrado. Um exemplo fácil disso é quando você equilibra uma régua no seu dedo. Mas às vezes o centro de massa não está no meio, como por exemplo, um martelo só pode ser equilibrado muito mais perto de sua extremidade pesada. No espaço, 2 ou mais objetos que orbitam um ao outro também têm um centro de massa. É como um ponto imaginário em torno do qual todos os objetos orbitam, e o baricentro geralmente está mais próximo do objeto com mais massa. No sistema Terra-Lua, as coordenadas baricêntricas estão a cerca de 4.671 km, 2.902 milhas, acima do centro da Terra.
Isso significa que essas coordenadas aparecem dentro da Terra, ficam abaixo da superfície, e assim a Lua efetivamente orbita ao redor da Terra, significando que não pode ser classificada como um sistema de duplo planeta. Mas esse não é o caso com Plutão e Caronte. Aqui, as coordenadas baricêntricas estão a cerca de 2.126 km, 1.321 milhas, acima do centro de Plutão. Isso significa que cada objeto orbita um ponto fora de Plutão. É esse ponto que orbita o Sol, e é esse ponto que as outras 4 luas de Plutão, Nix, STYX, Kerberos e Hidra, também orbitam. Plutão é apenas o objeto maior em um sistema de objetos orbitando um centro de massa comum. Devido ao tamanho de Caronte em comparação com Plutão, eles eram considerados por muitos como um sistema de duplo planeta antes da reclassificação de Plutão em 2006. No entanto, eu acredito que há um argumento forte de que esses distantes mundos congelados devem ser reconsiderados como o primeiro sistema oficial de duplos planetas anões em nosso sistema solar. De acordo com a União Astronômica Internacional, que define as definições para a ciência planetária, um planeta anão é um corpo celeste que orbita o Sol, tem massa suficiente para assumir uma forma quase esférica, mas, ao contrário de um planeta major, não limpou a vizinhança ao redor de sua órbita. Se Caronte não orbita Plutão, então não é a Lua de Plutão, e se atende aos 2 primeiros critérios da classificação de planeta anão da IAU, então também deve ser um planeta anão. E se tanto Caronte quanto Plutão orbitam um centro de massa fora de Plutão, então, de acordo com essas definições, eles formam um sistema binário de planetas anões. E eles podem não ser os únicos. Também é possível que os mundos distantes Eris e sua lua Disnomia sejam um sistema de duplo planeta anão. Orcus e sua lua Vant podem ser o mesmo, assim como Varda e Umari. Como esses planetas anões duplos, ou até mesmo planetas duplos, se formam é um mistério, mas acredita-se que, assim como nossa própria Lua foi criada em um evento de impacto gigante, Caronte também pode ter sido criado da mesma maneira. Algum objeto grande pode ter atingido Plutão há muito tempo e arrancado um pedaço que eventualmente se tornou Caronte. Se a galáxia está cheia de estrelas binárias, então é possível que haja planetas binários. Dentro do nosso sistema solar, dezenas de asteroides binários foram descobertos. Então por que não ter planetas anões binários como uma categoria também? A reclassificação de Plutão em 2006 causou muita agitação na época, mas a verdade é que os astrônomos que votaram para classificá-lo como um planeta anão estavam simplesmente tentando corrigir uma classificação equivocada que ocorreu décadas antes. Mas isso ainda poderia ser o caso? Existe um argumento sólido de que ele ainda está na categoria errada? Deveriam Plutão e Caronte estar em uma nova categoria, como o primeiro sistema oficialmente reconhecido de planetas anões duplos.